São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores, trabalhadores da saúde. E hoje, um programa, diremos, extremamente importante quando se fala a questão saúde, porque nós vamos falar sobre um vício, sobre um dos males do século XX, persistentes até hoje, acredito eu, que é o tabagismo. E para tal, nós vamos estar recebendo Débora Crescente, farmacêutica da atenção básica, programa de controle do tabagismo. Então, seja bem-vinda. Né? Obrigada. Esteja aqui na nossa sala aqui dessa conversa, nesse bate-papo, e realmente o que a gente quer é levar informação e que as pessoas que estão lá nos assistindo possam participar, inclusive com perguntas que nós vamos passar, canal profissional@prefeitura.sp.gov.br, é o canal que você poderá, e tenho certeza que muitas dúvidas podem surgir com esse assunto, que vai tratar de um problema de saúde, um problema de saúde pública, e que até hoje, nesse nosso Brasil, e aqui em São Paulo também, temos graves consequências, que é o tabaco. Não é isso? Então, a partir desse momento, o que eu queria que você contasse um pouquinho, porque nós estamos aqui conversando antes de começar o programa, e você estava contando exatamente essa história. Né? Eu até comentei que quando eu, enquanto diretor de um hospital, a gente se preocupava em não acolher as pessoas que fumavam, mas sim colocá-las distante, arranjando lugarzinhos para que elas pudessem continuar com o seu vício, e não existia tanta preocupação. Hoje nós já estamos num patamar muito avançado. Queria que contasse, então você pudesse nos ajudar, contando um pouquinho dessa história, dessa campanha do antitabagismo. Antes de mais nada, assim, agradeço o convite. Acho que eu fico contente de a gente poder contar o que a gente está fazendo e o avanço que a gente tem conseguido aí nesse tempo de programa. Né? E posso dizer que graças à farmácia, né? Acho que traz, que colabora com esse processo, então ninguém melhor do que você para contar um pouquinho dessa sua história. Exato. Assim, acho que em relação especificamente ao programa nacional, então é um programa do Ministério da Saúde, que aqui na cidade de São Paulo a gente implantou. Então, eu tenho alguns dados que acho que mostram bem a evolução do programa na cidade. Em 2013, a gente tinha 49 unidades que atendiam com as sessões estabelecidas, que abordavam, acolhiam esse tabagista e faziam a abordagem, o tratamento cognitivo-comportamental, na verdade. E em 2013, com essas 49 unidades, foram atendidos por volta de 3.800 pacientes. Hoje, até junho de 2015, dessas 49 unidades, a gente hoje tem na cidade 218 unidades e só este ano a gente já atendeu 6.650 pacientes. Então, teve uma evolução bem grande. E nesse quadro, o que vocês percebem? Primeiro, a procura, ela é crescente? É crescente. Hoje a aceitação mesmo, né, do tabaco, do fumo, ela diminuiu bastante. Né? Então as pessoas procuram parar de fumar, procuram os postos de saúde, o tratamento, e elas vêm exatamente com essa, poxa, eu estou me sentindo constrangido, né? Porque as pessoas, não existe mais aquela aceitação social que antigamente era status, né? Você... Sim, as próprias campanhas Exatamente. Então, você filmes, fumando, então, você tinha sucesso, você teria... Né? E hoje cada vez mais as pessoas se conscientizam disso. Agora, é uma questão de saúde pública. Sem dúvida. Estudos mostram que o fumo, né, a utilização do tabaco e os derivados, é risco para mais de 50 doenças. Então, o tabagismo, ele permeia todos os campos e todas as redes de atenção, né, do idoso, do adolescente, da mulher. Agora, como é que é essa atuação do Programa Nacional de Tabagismo e, assim, principalmente dentro do nosso município? Como é que está isso? O Programa Nacional, ele tem como estratégia a prevenção, né? Então,
com o público-alvo, que são os adolescentes e as crianças. Então, para trabalhar a prevenção, ou pelo menos o adiamento do início do tabagismo, a abordagem do tabagista que deseja parar de fumar, então tratamento propriamente dito, então ações para as pessoas que desejam parar de fumar, a questão da proteção do não fumante, né, então para não estar exposto à fumaça do cigarro, e também ações que regulam a produção e a comercialização do tabaco. O programa, ele prevê o acolhimento do paciente, o acolhimento do tabagista nos diversos pontos de atenção. Aí entra a atenção básica, exatamente pela capilaridade, pela descentralização, então de facilitar o acesso do usuário quando busca o tratamento. E aí, quando precisa do tratamento, isso está disponibilizado hoje dentro da rede municipal de saúde? Sim. Das 451 unidades que temos, 208 efetivamente têm o tratamento estabelecido com as sessões. Então, quem deseja parar de fumar pode se dirigir a uma unidade de saúde e ele vai ser encaminhado. Se aquela unidade de saúde tiver o tratamento, ele vai ser acolhido ali mesmo. Senão, ele vai ser direcionado à unidade de referência mais próxima. Agora, é sempre através de medicamento ou às vezes não? Não. O foco principal do tratamento é a abordagem cognitivo-comportamental. A medicação entra como um apoio. O usuário ele vai participar das sessões, é feita uma avaliação clínica desse tabagista, onde o médico vai, através da avaliação, determinar o grau de dependência e, se for necessário, aí ele entra com a medicação. Mas não necessariamente, na verdade, é um apoio. Né? E tudo isso está previsto dentro do programa. Sim. Que foi, vamos dizer, abordado. Nós aceitamos esse programa, e essa medicação, ela vem do Ministério? Exatamente. O Ministério, ele entrega para o município. Hoje a gente conta com os adesivos de nicotina em 3 dosagens, a goma de mascar, e o antidepressivo, a bupropiona. E ali vocês são 208 unidades. Exato. Que vocês distribuem, e tem algumas que são externas da rede. Exato. Das organizações, de hospitais. Não é da administração direta, né? Então existem instituições como o Hospital Santa Marcelina, o Dante Pazanese, que por estar no município, somos nós que fornecemos os insumos e eles, em contrapartida, nos passam os dados do atendimento, com a evolução do programa nas unidades. Ou seja, uma rede antitabagismo. Sim, sem dúvida. Estamos aqui no programa Saúde em Questão, sou Paulo Fernando, coordenador municipal de residências, e estamos apresentando o programa Saúde em Questão com o assunto tabagismo, ou na verdade, o antitabagismo, né? E estamos aqui recebendo Débora Crescente, que é farmacêutica, da Atenção Básica, Programa de Controle do Tabagismo. E se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, qualquer que seja a sua dúvida, pode encaminhar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e repassaremos a Débora, que terá o maior prazer de estar conversando com vocês. Bom, agora, Débora, a gente sempre bate nessa questão, né? A pessoa que fuma, às vezes, não percebe o malefício ou não tem a questão de pensar um pouquinho no futuro, né? Outro dia assisti um filme, e no filme falava 6 minutos. E a pessoa perguntava, porque estava acendendo um cigarro, e a pessoa perguntava 6 minutos, o quê? 6 minutos a menos a cada cigarro que você está acendendo. E era a forma com que ele falava com a mãe dele. Bom, muito bem. Então, como é que a gente chega nessa conscientização? Nós sabemos, nós trabalhamos com saúde, nós trabalhamos na Secretaria Municipal de Saúde, e muitas vezes vemos pessoas ali ainda com este vício, né? Que nós devemos chamar, eles são adictos ao tabagismo. Consequência disso, como é que a gente pode mudar esse panorama? Como vocês estão vendo, né? Eu sei que essa capilaridade da atenção básica, a facilidade, mas como captar profissionais
como captar pessoas que comecem a ter esse olhar e dar esta abordagem? Assim, a questão do profissional é realmente trabalhar a capacitação, né? Então, o próprio programa, ele tem a premissa da formação profissional e a educação permanente desses profissionais para acolher o tabagista. E para o usuário, como é que a gente vai atingir o usuário? Então, na rotina do posto da unidade básica, então, é o que a gente chama de abordagem mínima e básica. Então, no dia a dia do usuário, então, na hora que ele vai retirar a medicação na farmácia, quando ele está participando dos outros grupos, né? Então, grupo de diabetes, grupo de hipertenso. Então, ele sempre ser questionado: você fuma? Você deseja parar de fumar? Né? Você sabia que existe tratamento? Então, é a história de colocar a sementinha, né? Na cabeça do usuário, para ele começar a se motivar. Então, mostrar que, às vezes, aquele problema de saúde está sendo agravado por conta do cigarro, e se ele deixar o vício, ele vai ter uma melhora considerável da sua saúde, né? E o que mais vocês tratam dentro do curso ou dentro desse programa? Vocês passam informações, além para o paciente, o que mais é trazido para ser discutido? No grupo, você diz com relação ao usuário. Agora com o usuário. Com o usuário. No grupo, além das informações, né, sobre a gente, na verdade, não usa nem como a gente não procura estigmatizar, né? Então, o fumo, todo mundo sabe que o fumo faz mal, mas e sim os benefícios que ele vai ter em parar de fumar. Né? Então, qualidade de vida, ter hábitos mais saudáveis, então, tudo isso vai ajudá-lo. E como que ele vai trabalhar isso? Na verdade, os profissionais vão dar o apoio para ele ter um autocontrole. Né? Então, situações onde ele vai aprender a respirar, controlar aquela fissura e assim passar pela fase mais difícil, né? que é o início. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Estudos mostram aí que às vezes uma pessoa precisa de 2, 3, 4 tentativas para poder deixar o vício. E aí o importante é que cada recaída sirva como um aprendizado, né, para o tabagista entender aonde que ele precisa melhorar a atenção dele, o cuidado, e os profissionais estão ali para apoiá-lo. Né? Esse programa já vem ocorrendo há algum tempo. Exato. Como que vocês estão observando, né? O que vocês percebem que foi positivo e os erros ou os tropeços existiram em algum momento desse programa? No começo, muitas pessoas procuram, né, usuários procuravam o tratamento e sempre pensando na medicação. Então, eu preciso da medicação acreditando que, né, um comprimidinho dourado resolveria os problemas. E os próprios profissionais, até às vezes, poxa, aqui na unidade a gente ainda não recebeu a medicação, então nem adianta começar a tratar. Né? E hoje a gente tem exatamente o contrário. Muitas unidades fazem essa abordagem cognitiva, às vezes sem o uso da medicação, e tem sucesso. Então, os próprios profissionais também deixaram de enxergar a medicação como o salvador da pátria. Entenderam que o que vai fortalecer o usuário é exatamente esse tratamento psicológico, né, os hábitos, né, que às vezes fumou, né, vai fumar, aliás, depois que fez as refeições, quando está numa reunião. Então, o grupo ele ajuda exatamente nisso, né, de adquirir maneiras de autocontrole. Agora, isso só reforça a gente imaginar que dentro de uma unidade básica de saúde, exija realmente a questão do acolhimento. Exato. A importância da pessoa não estigmatizar aquela que está fumando, ou mesmo saber a abordagem. Existe essa preocupação na hora que vocês estão também fazendo a abordagem dos profissionais? Quer dizer, vocês passam algumas dicas, e quais seriam essas dicas, né, para quem está nos assistindo, que possa pelo menos estimular ela a pensar: poxa, mas aquela pessoa está fumando, será que chegar do lado e perguntar se está fumando, a pessoa está tragando, é óbvio. Sim, né? Às vezes é o cheiro. Né? No nosso atendimento, às vezes você percebe o odor do cigarro. É muito, às vezes pela aparência,
a boca a gente começa, quer dizer, o clínico tem essa visão. Mas para aquele profissional que não é o médico, que talvez não esteja habituado a observar, a ter essas observações com o paciente, vocês passam essas dicas também para as pessoas que estão ali no acolhimento, o assistente técnico que está ali, ou o nosso auxiliar de enfermagem? Como é que vocês fazem essa abordagem? Inclusive, tem o curso Fortalecendo a Atenção Básica, que é exatamente, né, para esses profissionais, então, para trabalhar o acolhimento. E eu mesmo gravei um vídeo falando da abordagem mínima e básica. Então, que todo profissional, então, o agente comunitário de saúde, o auxiliar de enfermagem, o pessoal da farmácia, então, todos podendo acolher esse paciente, né, então, oferecer, né, o tratamento para que ele deixe de fumar. Agora, se eu tenho alguém na minha casa, se eu tenho alguém ou se eu percebo ali, como que a gente aborda essa pessoa? Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que, primeiro, a informação, né, de como que ele, na verdade, que essa fumaça que fica no ambiente, né, que é o tabagismo passivo, é a terceira causa de morte evitável no mundo. Então, como ela, né, realmente faz mal para o não fumante, né, porque tem aí 4.700 substâncias tóxicas aí. Então, primeiro a conscientização. E quando a gente, às vezes a pessoa não fuma, mas, né, convive com fumantes, então é passo a passo, né? Cada dia, cada encontro, você despertar a vontade da pessoa deixar de fumar. Na verdade, eu não sou fumante, mas, né, eu convivo com... Então, eu preciso trabalhar essa pessoa que está do meu lado, né? Então, estimulá-la, então, mostrar que ela está fazendo... ela vai ter benefício se deixar de fumar, não só para ele, como para quem convive, né? E isso é no dia a dia, quer dizer, vocês estão abertos, por exemplo, na hora da recaída, a estrutura de como se começa a dar um tratamento, uma abordagem inicial. O tratamento é sempre com o selim de nicotina, é sempre com o antidepressivo. Como é que é feito isso após a avaliação profissional do médico? Existem as sessões iniciais, são 4 sessões semanais, e aí depois elas começam a se espaçar. Então, passam para 2 sessões quinzenais, e aí depois existe um acompanhamento mensal até terminar 12 meses. E nessas sessões é exatamente isso. Então, se trabalham as técnicas de autocontrole, de respiração, são passadas as informações, né, dos benefícios, né, de deixar de fumar. E depois dessa avaliação, então, os pacientes que têm a indicação para usar a medicação, eles vão sendo acompanhados pela equipe para acompanhar esse tratamento. Como é que vocês estão vendo hoje, né? Nós vimos que houve uma capilaridade, ok. E como é que está hoje no município de São Paulo? Vocês acham que a mídia ainda atrapalha muito a questão do combate ao tabaco? A conscientização tá maior, né? Assim, dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, e o tema é a questão do uso do narguilé para a iniciação do tabagismo, que ainda hoje, né, é tido como uma prática social sem maiores consequências, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido de mostrar que não. Uma sessão de narguilé corresponde à quantidade de nicotina de 100 cigarros fumados, né? Hoje vocês percebem um tratamento mais voltado para os adultos procuram mais, porque eu acho que o foco hoje são as crianças, são os adolescentes, né? Quando você fala do narguilé, ele é tabaco da mesma forma, assim, né? Tem o mesmo processo, né, de malefício do cigarro, ou do charuto, ou de qualquer coisa que está aí que nós temos. Que as pessoas falam, não, mas eu fumo cachimbo. O cachimbo não traz malefício, e ao contrário, né? Quer dizer, o fumo acaba sendo um processo. Agora, dentro dessa estrutura, como deve ser, ou como vocês estão abordando os adolescentes, as escolas,
e todo esse processo? Porque o adolescente é um desafiador. Sim. Né? Quando você proíbe, parece que fica pior a emenda do que o soneto. Verdade. É aí que eu vou, é assim que nós queremos. E temos aí todo um empenho, né? O município de São Paulo foi, talvez, pioneiro nesse combate ao fungo. Como é que está? Em conjunto com o programa de saúde na escola, então são palestras, né, que acontecem nas escolas, exatamente para a questão da prevenção ou, pelo menos, adiar, né, a iniciação. Então, é junto com o pessoal do programa de saúde na escola. E junto às UBS, junto às unidades básicas, há uma busca, uma procura, a mãe que chega e fala, olha, meu filho fuma. Existe todo um trabalho dentro da atenção básica para isso também? O programa acaba sendo voltado mais para o adulto, até mesmo por conta né, que a questão da medicação aí não deveria ser utilizada. Então, a gente trabalha com as crianças mais no sentido da prevenção e com o adulto o tratamento propriamente dito. Os profissionais de saúde, então, você diria como a principal forma de acolhimento, mais a questão de não fazer cara feia, mas tentar abordar as pessoas com simpatia e mais no questionamento. Esse é o processo. A gente acredita que é trabalhar a motivação, né? Então, às vezes, aquela pessoa não quer nem ouvir falar, né? Que eu conheço os malefícios dos cigarros, mas eu não tenho vontade de parar. Então, cada dia, cada visita daquele usuário na unidade, porque ele participa de outros grupos. Então, cada dia um pouquinho, né, para estimular, para realmente ele passar da fase de contemplação, né, para ação. Então, em algum momento, ele vai se sentir motivado para parar. Aproveitando um pouquinho o seu conhecimento farmacológico, se eu estou levando essa pessoa falando cigarro faz mal, por que eu dou nicotina para ela? A nicotina é a que causa a dependência. Então, o paciente ele realmente tem né, a questão da abstinência. Né? Então, a nicotina ela entra, ele vai utilizar o adesivo e ela vai começar a ser utilizada na dose maior e gradativamente vai diminuindo. Então, eu vou desintoxicando, se eu posso usar esse termo. Né? Ou seja, a nicotina que está no cigarro, ela é diferente dessa nicotina que a gente coloca transdermal? A nicotina, ela é a mesma, só que no cigarro existem todas as outras substâncias, né, que são tóxicas, muitas, né, cancerígenas. E aí, com o uso do adesivo, é apenas a nicotina, que obviamente continua fazendo mal, mas eu estou diminuindo essa dosagem, então eu estou desensibilizando o meu organismo. E aí, junto com o tratamento cognitivo-comportamental, aí o usuário se sente seguro para deixar o vício. E a bupropiona? Entra, em alguns casos, porque a nicotina, ela causa uma dependência física e psicológica. Então, quando a dependência é física, os adesivos de nicotina funcionam de uma maneira mais efetiva. Quando se tem a dependência psicológica, então aí a utilização da BUP, da bupropiona, aí ela tem um resultado também mais eficaz, porque aí ela é um antidepressivo, né? Então, ele vai trabalhar. A gente sabe que o cigarro ele faz mal. Sim. A gente já não tem dúvida disso, isso está bem esclarecido para nós. O tratamento, ele pode começar em qualquer momento. Por exemplo, eu costumo brincar que, às vezes, a gestante, ela pensa em ser um ser saudável quando ela fica grávida, né? Então, aquela que nunca fez nada, nunca caminhou, nunca fez exercício, passa a querer fazer exercício exatamente no momento da gestação. A gestação, eu posso fazer o tratamento também com drogas? Não existe uma indicação, uma orientação formal do Ministério da Saúde. Então, a gestante ela vai ser orientada, vai ser estimulada a deixar o vício, porque ela, né, corre o risco de um parto prematuro, o bebê nascer com baixo peso. Então, ela pode se beneficiar da abordagem comportamental, então, sem o uso da medicação. Mas, em alguns casos, quando a gestante é uma fumante
pesada, né? E o vício, ela não consegue só com abordagem cognitiva, aí vai de uma avaliação individual, né, daquele paciente junto com o médico. Não existe uma orientação formal do Ministério, mas a gente sabe que fora do país já se, né, se utilizam os adesivos de nicotina, porque é aquilo, né? A gente vai usar a nicotina, mas ela deixou de usar todas as outras substâncias tóxicas que também atingiriam o bebê. Então, ela estaria só com a nicotina gradativamente. Agora, eu queria, assim, diante de todas das dificuldades mesmo, né? Acho que cada território, cada região do nosso município tem uma característica, né? Deve ter uma abordagem diferente. Como é que vocês estão aí dando suporte, acompanhando as unidades de saúde? Nós estamos aí nesse momento que é exatamente para você passar essa sua mensagem. Exato. A capacitação que nós estamos elaborando, a capacitação na questão do módulo Educação à Distância, ela prevê toda a formação profissional e a qualificação de todas essas unidades que, né, a gente conseguiu implantar o programa, e junto disso está se tornando rotina, e a gente está incentivando isso, rodas de conversa, então grupos de discussão dos profissionais para aprofundar o manejo do grupo, as dificuldades que vão sendo encontradas no dia a dia. Então, troca das experiências, isso tem trazido um resultado bem interessante, bastante positivo. Os profissionais se sentem mais seguros, porque o que aconteceu numa sessão passada, num outro grupo, numa outra unidade, vai servir de exemplo que ele vai poder trabalhar no grupo dele. Então, os profissionais se sentem mais seguros. Débora, você diz o seguinte: se na minha unidade eu não tenho o produto, como eu faço o encaminhamento? Então, as unidades, elas conhecem, né, existe todo um mapeamento da região, então eles sabem que, olha, eu não tenho aqui, mas eles sabem que a unidade próxima, a unidade vizinha, então o usuário vai ser encaminhado para esse tratamento. Então, continuamos convidando a todos aqueles que querem fazer parte do programa, dirigir a uma unidade, a procurar a unidade básica de saúde. Bom, passo aqui agradecer, Débora, pela sua presença. Acho que estamos chegando ao final. Queria saber se você quer dar algum recado, alguma mensagem final para quem está nos assistindo. O que eu queria assim, comentar, eu acho que é muito interessante. A gente tem aí algumas pesquisas que mostram que realmente a gente está conseguindo, né, a quantidade de fumantes é cada vez menor. São Paulo, apesar de ser a segunda capital maior, com maior número de fumantes, ela teve, com relação à média nacional, um decréscimo nesse número de tabagistas maior. Então, acho que menos gente está fumando, as pessoas que fumam estão fumando menos, e as pessoas que não fumam estão cada vez mais protegidas, né, da inalação da fumaça. Obrigado, Débora. Encerramos aqui mais um programa Saúde em Questão e convidamos a todos que participem do programa de tabagismo. Nossas unidades estão abertas, basta procurar e vocês serão acolhidas nas nossas unidades, que estarão sempre com as portas abertas, principalmente um controle tão grave que nós temos e sabemos que, acima de tudo, buscando essa prevenção, nós vamos ter mais saúde para a população. Se ficou com alguma dúvida, canal profissional@prefeitura.sp.gov.br é a forma, e nos acompanhe pelo Facebook, Escola Municipal de Saúde, ou pelo Twitter, @EscolaMunSaúde. Vocês terão aí, podendo acompanhar pelas redes sociais, os nossos programas. Até mais e obrigado pela atenção. Débora, obrigado.